Agora, doutor Roberto, nesse ritmo que a economia nacional está, como é que o senhor imagina o Brasil daqui a 5 anos? Dá para imaginar ou está tão mutável assim que não dá nem para se fazer uma previsão? Eu sou empresário, empreendedor. Na hora que você é empresário, empreendedor, você tem que ser otimista. Não é? Senão você não construiria alguma coisa. Você tem uma ideia, para materializar essa ideia leva anos. Alguns mais rápidos, 1 ano, 2 anos. Nós temos projetos que levam de maturação 30 anos. Então você tem que ser durante 30 anos permanentemente otimista, senão você desiste. Vai ser especulador ou vai ser monge e vai para uma fazenda se divertir. Né? Mas na hora que você tem o espírito empreendedor, você acredita. Como o Brasil é gigantesco, uma população de mais de 200 milhões, um continente, não é um país, o Brasil é um continente geográfico. O Brasil já passou por outras dificuldades. O Brasil tem riquezas fantásticas. O Brasil é garimpado, é extorquido, é roubado desde o seu primeiro momento de colonização. A primeira atividade econômica do Brasil foi extrativa da corte, tirando as riquezas do Brasil e mandando para Portugal e Espanha. Então, nós somos roubados há mais de 500 anos. Então, esta nunca jamais foi roubado na escala que foi roubada agora, recentemente. Mas nós estamos apurando, nós estamos punindo, nós estamos dando ciência à população. Antigamente a população não tinha ciência do que acontecia. Hoje você vai do Oiapoque ao Chuí e o brasileiro sabe quem é quem, sabe quem roubou, sabe que existe um Moro que está atrás de quem roubou. Essa comunicação, hoje você vai a uma favela ou você vai a uma comunidade carente no interior mais remoto, mas as pessoas estão a par, estão informadas do que está acontecendo. Então eu acho que há uma evolução positiva no Brasil. Nós vamos pagar um preço altíssimo, porque nós danificamos o país moralmente, nós danificamos o país politicamente, nós temos que mudar toda uma cultura, isso não se faz de uma hora para outra, mas eu acredito que daqui a 5 anos nós estejamos bem melhores do que hoje, porque nós, sem dúvida, nós vamos aprender com a lição, nós, sem dúvida, vamos aprender com os erros. E a dosagem desse aprendizagem vai ser exatamente da grau de punibilidade. Na hora que nós, na verdade, possamos exercer os amplos poderes de defesa, mas que na Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal levantando, o Ministério Público, o senhor da ação, dono da ação, levando a Justiça e a Justiça julgando da forma que se aproxima esse desfecho desta operação, que desencadeará outras. Tudo isso já acontecia, o Brasil sabia em doses menores que isso acontecia. Agora isto está nas páginas, isto não está descoberto. E não é um mérito de governo, é um mérito das instituições. O mérito é da Polícia Federal, da sua autônoma. Quando se chega e se assiste um governante dizer, não, porque no meu governo eu tenho permitido que se apure, não existe isso. Não é o governo que permite, é a instituição que está lá no dia a dia, o mérito da Polícia Federal, é o mérito do Ministério Público e o mérito dos julgadores em qualquer das instâncias, que hoje tem total independência, hoje tem uma Constituição que assegura e tem uma população bem informada por uma imprensa que, graças a Deus, ainda está livre. Então, eu sou otimista em termos de Brasil daqui a 5 anos. Bom, vamos falar agora com Brasília, vamos trazer Edinho Magalhães aí via internet. Boa noite, Edinho. Aí em Brasília, o otimismo do Dr. Roberto Cavalcante aqui é para que haja punibilidade. E aí em Brasília, um desses responsáveis por todas essas denúncias, o Janot, foi reconduzido ao cargo, né? Aliás, foi eleito o mais votado na lista tríplice, deve ser reconduzido ao cargo, mas o Senado pode empancar essa nomeação, Edinho? Boa noite, Hermes. Boa noite, doutor Roberto. Boa noite a todos que nos veem e nos escutam. Estamos em Brasília ao vivo.
Exatamente isso. As instituições sempre estiveram aí, porém as pessoas estão fazendo a diferença. E nessa operação da Lava Jato, o Procurador-Geral da República, um juiz federal, diversos subprocuradores, promotores e jovens delegados estão fazendo a diferença. Estamos passando o Brasil a limpo. E o que queremos é que, além das instituições, o país possa mudar, as instituições fortalecidas e o país melhorado para o bem de toda uma nação. Aqui em Brasília, algumas novidades, Hermes. Entre elas, a CPI da Petrobras e a CPI dos fundos de pensão, que esta semana os paraibanos tiveram um protagonismo a mais no cenário político aqui do Congresso Nacional. Efraim Filho, que vai conduzir a presidência da CPI dos fundos de pensão, e o deputado Hugo Mota, que vem conduzindo os trabalhos da CPI da Petrobras, que hoje adiou as acreações e teve o depoimento do Milton Pascovitch, que foi aquele quem denunciou o ex-todo-poderoso ministro José Dirceu. Então, ao longo do programa, vamos comentando mais novidades aqui de Brasília, Hermes. Ok, Edinho. Daqui a pouco a gente retorna de Brasília. Vamos continuar falando aqui, conversando com o empresário Roberto Cavalcante. Bom, o dono do maior grupo de publicidade do país, que é o Nizanguanais, ele disse que nesse momento é preciso ter foco nas soluções. É essa a receita para sair da crise. O empresariado também pensa desse jeito? O empresariado, sem dúvida, pensa exatamente da mesma forma, agora sem o merchandising, sem o marketing sem competente. Sem o lado do marqueteiro, né? Não é do lado do marqueteiro. Uhum. E o grande impasse que o empresário hoje tem, a classe empresarial, é no sentido fazer o quê? Porque tudo passa por uma consequência política. A política dominará a grande mudança econômica que o Brasil almeja e que precisa. Mas mudar para onde? Vamos dizer, na hora que se faz uma análise fria e se verifica o seguinte, vamos supor aí no mundo da fantasia, Dilma Rousseff morre. Eu não vou nem dizer que renuncia, que é impeachment, que tal. Morre. A quem estará o Brasil entregue? Vamos dizer, será que nós estaremos melhor entregues? Nós conseguimos sujar tanto esse campo político que há uma descrença brasileira, se não já teria havido a solução. Se nós tivéssemos nos herdeiros do trono pessoas com extrema credibilidade, pessoas que inspirassem uma recuperação brasileira, essa solução política já tinha acontecido numa celeridade maior. O que está gerando esse impasse de se resolver o problema político é exatamente a descrença que a classe empresarial, a descrença que a população tem desta mesma classe política. Então, é um grande impasse. Nós sujamos o campo político durante anos e anos, de repente nós estamos nas mãos de uma decisão política e não sabemos a quem entregar o bastão. Bom, o senhor conheceu Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Humberto Lucena, Pedro Simon, que esteve aqui recentemente na RCTV, inclusive lhe visitando pessoalmente e lhe cumprimentando pelo trabalho lá no Senado Federal. Mais recentemente, Eduardo Campos, que também já esteve aqui várias vezes no Sistema Correio. Hoje o senhor enxerga nesse quadro, nesse cenário político que tem hoje o Brasil, alguma grande liderança assim, nesse estirpe que possa ser alçada à condição de líder nacional? Olha, lamentavelmente, eu diria que eu tenho uma extrema dificuldade. E como nós estamos aqui num bate-papo, eu jogo a pergunta para ti. Vamos dizer, eu não consegui responder. Então eu peço que o meu companheiro responda. Herme, na sua opinião, existe esse cidadão? Não. Eu vou citar um articulista político que disse que tem 3 mosqueteiros no país hoje. E tem um quarto, que é um D'Artagnan, que é um delegado da Polícia Federal. Mas desses 3 mosqueteiros, nenhum, pelo que eu saiba,
têm filiação partidária ainda, né? Pode ser que eles assumam a filiação partidária. Eu estou falando dos Três Mosqueteiros, para que o telespectador entenda. Esse foi um título de um artigo escrito pelo empresário Roberto Cavalcante, que foi publicado no portal Correio da Paraíba e no jornal impresso, na edição também digital do jornal Correio da Paraíba. Os Três Mosqueteiros, o Sérgio Moro, juiz federal, o procurador da República, Rodrigo Janot, e o ex-ministro, o ministro aposentado, Joaquim Barbosa, né? E o D'Artagnan seria ainda o delegado da Polícia Federal que está por trás de toda essa operação. Eu diria, e fazendo a fantasia, a comparação aí de termos dos três, que na verdade eram quatro mosqueteiros, isso. Eu diria, mas nenhum deles se candidatou a ser rei à época. Eles tinham uma extraordinária missão como mosqueteiros. Nós estamos atrás do rei. Sim. Esse é o problema. Se você pegasse, à época, um dos 4 mosqueteiros e o pensássemos para se transformar aquela época em reis, teria sido um desastre. Exatamente. Então, por isso que há uma dependência fundamental da classe política. Precisa ser um político, precisa ser uma pessoa que tenha, além das características dos citados 3 mosqueteiros, nossos aqui, o Janot, o Sérgio Moro, Joaquim Barbosa. e o Joaquim Barbosa, este político tinha que ter as características de integridade, de credibilidade, principalmente de credibilidade desses 3 cidadãos, mas ter a habilidade, o talento e a vocação política. Porque sem isso também é um desastre. Sem isso nós iríamos entrar, talvez, numa ditadura, entrar numa... E eu sou extremamente defensor, apologista da democracia e da condução do processo constitucional e democrático. Não perder a áurea de herói, mas também saber da articulação política. Exatamente, porque você, às vezes, você tem uma pessoa fantástica, é seu guarda-costa. Aí você vai transformar seu guarda-costa em seu sucessor? Não encaixa. Nenhum dos 3, na minha visão, se encaixariam como 3 presidentes. E seriam extremamente bem votados pela população. Exatamente, a população está tão desejosa de votar em pessoas que tenham credibilidade que eles seriam extremamente bem votados. É isso que eu escrevo no artigo. É verdade. Mas, na verdade, na hora de assumir uma função como a presidência da República, tem que ter atributos políticos, talento político para gerir a política de uma nação da dimensão de uma fantástica, que é a dimensão continental, econômica do país chamado Brasil.